Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Eu quero lhe dar as boas-vindas para mais um culto de celebração. Então encha o seu coração de expectativas, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Aproveite esse momento, envie esse link para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos cultuar ao nosso Deus. Bom culto para você, Deus abençoe. És maravilhoso, Senhor Jesus, Tu és lindo, Deus. Teu nome tem poder, Jesus, acima de tudo, Senhor Deus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos teus, hoje eu entrego a ti, toma no teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar, me declarar que és santo, o Deus. O som do céu vamos ouvir, soprando vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos teus, hoje eu entrego a ti, toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, o Deus. O som do céu vamos ouvir, soprando vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, o Deus. O som do céu vamos ouvir, soprando vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Diga esse nome, o nome mais doce, o nome mais precioso, Jesus. O nome de amor, o nome de graça,
Amém, queridos. Glória a Deus. Que bom nós estarmos juntos nesse culto poderoso de celebração, depois de um louvor tão abençoado como esse. Eu tenho certeza que você foi ministrado aí na sua casa. É muito bom ter a sua família, ter você conectado aqui conosco. Eu quero só reforçar que os nossos cultos presenciais, eles já retornaram. Nós estamos funcionando presencialmente aos domingos, 10 horas da manhã. E é claro, vamos continuar online 10 horas e 17h30, para que você que por algum problema não pode estar conosco, continue cultuando a Deus, conectado em nosso canal. Que Deus te abençoe poderosamente. E agora nós vamos fazer aquela foto bem legal e você vai ter 1 minuto para postar essa foto nas suas redes sociais. E deixa eu dar uma dica, inclui o link do nosso canal para que mais pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus. Então prepara aí o celular, pegue o seu melhor ângulo, eu vou contar até 3 e você vai tirar uma foto bem legal e vai ter 1 minuto para estar postando, ok? 1, 2, 3, minuto, conexão! Amém, queridos. Glória a Deus. Nós estamos de volta para darmos continuidade a esse culto tão abençoado, tão poderoso, e é uma alegria muito grande ter você aqui conosco, ter a sua família conectada aqui com a gente. Então, fique até o final. Deus vai falar muito ao seu coração. Agora, nós vamos ter o privilégio de investirmos no reino de Deus. Você vai poder devolver o seu dízimo, a sua oferta, e você pode fazer isso agora mesmo. Vai aparecer um QR Code aí na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai sim ter a oportunidade, o privilégio de fazer uma transferência, estar abençoando a obra de Deus. Eu quero lembrar a você que nesse mês de dezembro, nós estamos ministrando a oferta de gratidão. É aquela oferta especial que você separa com alegria, que expressa a sua gratidão a Deus. Mesmo com um ano difícil, nós temos muitos motivos para agradecermos ao Senhor, para expressarmos a nossa gratidão. É claro que nós não especificamos nenhum valor, mas nós orientamos que seja uma oferta generosa, inclusive que vai proporcionar a sua colheita em 2021. E você pode devolver essa oferta de gratidão da mesma forma, fazendo uma transferência aí na comodidade da sua casa e abençoando a obra de Deus. Amém, queridos? Quero ler um versículo com você que está ali na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 10, e diz assim a palavra de Deus: E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam
e dei uma colheita, uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, sempre prósperos, para que possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Palavras do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. E é muito interessante, quando nós lemos essa referência, nós percebemos que é Deus que supre todas as nossas necessidades, a semente, o pão, o sustento de cada dia. Mas Ele faz isso com um propósito, é claro que para nos abençoar, mas para que possamos entender a necessidade de sermos generosos, de não comermos a semente, antes semearmos essa semente. E esse momento é um tempo que você tem para semear a sua semente, seja o seu dízimo, seja a sua oferta habitual ou a sua oferta de gratidão. Mas antes disso, eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua casa, abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Se você puder, aí na sua casa, no seu trabalho, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar juntos, por favor. Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor preparou para nós. Sabemos que é um tempo de semeadura e é uma semente que nos garante colheita, e não uma colheita comum, mas uma colheita em abundância, para que sejamos generosos, para que possamos continuar semeando e continuar abençoando a sua obra. Muito obrigado pelo suprimento de todas as nossas necessidades. Eu quero abençoar agora a vida do meu irmão, da minha irmã, de toda a sua casa, toda a sua família, que a provisão, que a prosperidade do Senhor seja algo real e constante na sua vida e na sua casa. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E tenha agora uma boa semeadura. Deus te devolverá muito grande, mentira, sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Olha o que muita gente pensa. Muita gente erra quando não oferta a Deus e não entende que só é dessa forma que as bênçãos vêm. Mas você vai ter vida abundante. E a vida abundante você poderá ter quando você realmente der. Prove a Ele, então dê, e Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. Dê, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Olá, estava com muita saudade de vocês. Fique ligado na nossa programação local, porque está começando agora mais um Paz News. Não basta ser mulher de fé, tem que ser guerreira. Nós temos o nosso ministério com reuniões às terças e quintas pelo Zoom às 17 horas. Não deixe de ficar ligado. Para alimentarmos nossa fé e nosso conhecimento da Palavra de Deus, às segundas-feiras temos uma reunião online pelo Zoom às 20 horas com os nossos pastores queridos Lúcia e Heloísa. Não deixe de estudar conosco. Para ser um bom líder é preciso treinamento. Para isso, nós temos um Tadel, que acontece às terças-feiras, às 20h30, de forma online pelo Zoom. Não deixe de ficar ligado nos grupos do WhatsApp para receber o nosso link.
Toda sexta-feira também é dia de adorar ao Senhor. Por isso, fique ligado no nosso Culto da Vitória, às 20 horas no nosso canal do YouTube, viu? Não deixe de receber essa mensagem poderosa de Deus. É isso, pessoal. Vamos agora para a nossa ministração poderosíssima da Palavra de Deus. Tchau! Amém, queridos. Glória a Deus. Agora nós retornamos para a ministração da poderosa Palavra de Deus. Já tivemos um momento de louvor e adoração, tivemos um minuto conexão, você teve a oportunidade de devolver o seu dízimo, a sua oferta. Agora eu quero pedir um grande favor, fica bem focado, não saia por nada, encha o seu coração de expectativas, porque Deus vai falar com você através dessa mensagem. Lembre-se que você não está apenas assistindo um culto, você está cultuando a Deus junto conosco. Amém, queridos? Nós vamos então dar continuidade à série de mensagens que eu tenho ministrado, que estamos intitulando como Marcas que Fazem a Diferença. A primeira mensagem dessa série nós usamos como base a vida de José e falamos de duas marcas, fidelidade e integridade. Na segunda mensagem dessa série nós usamos como inspiração a vida de Ruth e falamos então de gratidão, falamos de aliança. E hoje nós vamos usar um terceiro personagem, nós vamos usar a vida de Zaqueu, isso mesmo, Zaqueu, e vamos falar de mais duas marcas que precisam existir nas nossas vidas e, consequentemente, fazer a diferença. Então, para você que está aí anotando essa série, as duas marcas de hoje é fé e generosidade. Fala comigo aí na sua casa, fala com quem está com você, fé e generosidade. Quero ler esse texto, então, que está ali em Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 1. Você pode acompanhar aí na nossa tela, fique bem ligado. Diz assim a palavra de Deus: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. Imagina esse cenário, uma grande multidão, e Jesus, indo, caminhando, e ele para em um determinado momento e ele olha para cima. E ao olhar para cima, ele identifica um homem no alto de uma árvore. E esse homem era Zaqueu. E Zaqueu fala: Zaqueu,
desça depressa, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Amém, queridos? Então Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Então Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então disse Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém? Você pode repetir comigo a última frase, por favor? O Filho do Homem, ele veio buscar e salvar quem está perdido. Amém, queridos? O texto é muito claro e, inclusive, é um dos textos mais conhecidos, não é isso? Da palavra de Deus, e narra que Jesus estava passando por Jericó. Jericó era uma belíssima cidade, uma cidade muito linda, e ficava próxima ao Rio Jordão e ao Mar Morto. Jericó era uma cidade com muitas palmeiras e fontes de águas quentes. Por causa disso, era a cidade de inverno dos reis, isso mesmo, e a residência preferida dos sacerdotes. Seu nome significa lugar de fragrância. Então, Jericó significa lugar de fragrância. Querido, preste atenção, aquela era a última vez que Jesus passava por Jericó. Ele estava nos momentos finais do seu ministério terreno, e era a última vez que ele ia passar naquela cidade, a última vez que ele ia passar em Jericó, pois na semana seguinte ele seria crucificado. Aquele dia era a grande oportunidade das pessoas que moravam em Jericó poder estar com Jesus, poder receber o seu milagre. Eram os céus abertos sobre Jericó. Era o céu aberto sobre a vida de Zaqueu. E você que está conosco agora, conectado, assistindo esse culto, aí na sua casa, no seu trabalho, não importa aonde que você está, o importante é que você está e que você está conectado aqui conosco. Hoje é o dia de céus abertos sobre a sua vida. Você não está aí por um acaso, você não está conectado aqui por um acaso. Deus marcou um encontro com você e é a sua grande oportunidade. Os céus estão abertos sobre a sua casa. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Amém, queridos? E o texto diz que lá em Jericó havia um homem rico chamado Zaqueu. E ele ouviu falar que Jesus ia passar por um determinado lugar. Ele não conhecia Jesus até o momento. E ele foi despertado de forma sobrenatural em querer ver Jesus. Ele não era religioso, ele não era cristão, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos, e ele ouve falar aquilo que Jesus estava fazendo. Ele ouve falar dos milagres, das curas, de tudo que Jesus estava realizando. E ele, de forma sobrenatural, ele é despertado em querer ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero estar próximo de Jesus. E ele, então, vai até Jesus. Então, Zaqueu, ele era um publicano. Um publicano era um cobrador de impostos. Era um empregado da Receita Federal de Roma, não é isso? Ele tinha autorização para cobrar os impostos do povo e repassar esse dinheiro para os cofres de Roma. Mas os publicanos, eles não só cobravam os impostos pesados do povo, mas também extorquia o povo. Ele colocava sempre uma carga a mais, não é isso? Para extorquir
o povo. E Zaqueu era o líder desse grupo. Ele era o líder desses homens. Então Zaqueu, ao mesmo tempo que ele era muito respeitado por ser um homem rico, mas ele também não tinha a simpatia das pessoas, porque ele era um cobrador de impostos. Ele colocava sempre uma carga a mais para extorquir, então ele não era muito bem visto pelo povo. E um dia ele ouve falar de Jesus, como eu falei contigo anteriormente, e ele é despertado em querer ver Jesus. Porque preste atenção, mesmo sendo rico, Zaqueu entendia que faltava algo na sua vida. Mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo posses, mesmo de certa forma sendo respeitado, faltava algo na vida dele. E isso que faltava na vida dele, o dinheiro não podia proporcionar. Eu quero falar isso com você ainda no início dessa mensagem, como introdução. Não adianta nós ganharmos todas as coisas, não adianta termos riquezas, não adianta sermos muito bem-sucedidos. É claro que tudo isso é importante, mas sem Jesus, tudo isso não vai preencher esse vazio que existe dentro de você. Porque esse vazio ele só pode ser preenchido por Jesus. E Zaqueu, mesmo sendo alguém tão poderoso economicamente, faltava algo dentro dele. E ele decide ir até Jesus. E aqui está uma chave muito grande, querido. Ele decidiu. Ele deu o primeiro passo. Ele se colocou de pé para ir até Jesus. Ou seja, as grandes transformações elas começam a partir de decisões assertivas. Então fala aí para o seu vizinho, ele decidiu dar o primeiro passo. Para que as coisas comecem a mudar na nossa vida, é claro que nós precisamos ter fé, é claro que nós precisamos ser generosos, mas até isso é necessário uma decisão minha, é necessário uma decisão sua, é necessário decidirmos. Eu vou decidir ter fé, eu vou decidir ser generoso, e aí então eu vou ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando nós começamos a entender os princípios de Deus, nós percebemos a necessidade de sermos generosos. Amém? Quantos estão comigo? Então, quando temos um encontro com Jesus, nós somos ensinados a direcionar a nossa fé de forma correta. E isso nos leva a viver uma grande transformação. E Zaqueu, ele aprendeu a lição. E aí, querido, a partir dessa introdução, eu quero aprofundar com você, pensar com você, o que a fé em Jesus precisa produzir em nós. O que a fé em Jesus precisa produzir na sua vida. O que a fé em Jesus precisa gerar na sua vida. É sobre isso que nós vamos aprofundar nessa mensagem. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, pensando nessa linha do que a fé em Jesus precisa produzir em nós, uma vida espiritual produtiva. Fala comigo, uma vida espiritual produtiva. O verso 2 diz assim: morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu, ele tinha a sua história de vida, querido. Ele tinha a sua família, ele tinha o seu trabalho, ele tinha as suas riquezas. Enfim, ele tinha tudo que para muitos pensam ser suficiente. Mas faltava o mais importante. E o mais importante era a presença de Jesus na casa dele. Era a presença de Jesus na vida dele.
era esse encontro transformador a fim de transformar, não é isso? Sendo até um pouco redundante, a fim de transformar aquilo que ainda precisava ser transformado na vida de Zaqueu. E Zaqueu, então, ele não deixou o dinheiro se colocar entre ele e Jesus. Ele não deixou o dinheiro impedir esse encontro transformador. Ele sabia que o seu dinheiro não preencheria o vazio do seu coração. Ele sabia que a sua alma estava sedenta de algo que o dinheiro não podia comprar. Zaqueu, querido, preste atenção, ele tinha uma vida produtiva. Ele tinha o seu trabalho, ele tinha suas atividades, ele tinha o seu dia a dia, ele era um homem muito ativo, era um homem respeitado, era um homem que trabalhava. Mas a vida espiritual dele estava vazia. A vida espiritual dele não era produtiva. É por isso que eu afirmo para você que a fé em Jesus, ela precisa produzir em nós uma vida espiritual frutífera, uma vida espiritual produtiva. E Zaqueu começa a entender isso. Eu já tenho muita coisa, imagina o pensamento de Zaqueu, eu já tenho muita coisa, mas ainda me falta algo. Eu preciso usar tudo que eu tenho para abençoar pessoas. Eu preciso usar os meus talentos, eu preciso usar os dons que Deus tem me dado para trabalhar na obra dele, para trabalhar na obra do Senhor. Estou falando isso com você, querido, porque eu tenho certeza que você tem muitos talentos, você tem vários dons que Deus tem te dado e de repente você está estagnado, deixando com que sua vida espiritual seja improdutiva. E Deus te chama nesses dias para produzir. Deus te chama nesses dias para dar frutos. Deus te chama nesses dias para usar aquilo que você tem, aquilo que Ele tem te dado em função, em serviço da obra dEle, em servir as pessoas. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque nós só somos 100% realizados quando entendemos a necessidade de servir a Jesus. E servir a Jesus implica em ser produtivo em sua obra. Você está entendendo? Deus está te chamando para colocar a mão no arado, querido. E na nossa igreja local, falando de forma específica, para a nossa igreja local, nós temos muitas coisas para você fazer. Nós temos muitas coisas para você produzir. Nós temos muitas áreas para você frutificar. Zaqueu, ele tinha tudo que era material, mas lhe faltava a produtividade espiritual. Eu queria que você fizesse uma reflexão comigo. Será que você pode servir mais a Deus? Será que você pode cumprir de forma mais efetiva a grande comissão que Jesus delegou para a igreja nesses dias? Deixa o Espírito Santo falar isso com você. Amém, queridos? Paulo, ele vai dizer na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 15, no verso 58, ele diz assim: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Fala para o seu vizinho que está contigo aí na sua casa. O esforço no trabalho do Senhor sempre traz proveito. Nós abençoamos as pessoas e, consequentemente, nós somos abençoados. Então, a primeira coisa que eu quero afirmar para você, daquilo que a fé em Jesus precisa produzir em nós, é uma vida espiritual produtiva. Amém? O segundo ponto que eu quero compartilhar, que a fé em Jesus precisa produzir em nós,
é discernimento e estratégias para vencermos os obstáculos. Olha o que diz os versos 3 e 4. Ele estava tentando ver quem era Jesus. Ele quem? Zaqueu, não é isso? Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Preste atenção, queridos. Zaqueu, ele tinha pelo menos 2 obstáculos principais. Primeiro, a multidão, e segundo, a sua baixa estatura. Ele tinha motivos para justificar a não ida dele até aquele local aonde Jesus estaria passando. Mas Zaqueu, ele não se justifica diante das dificuldades. Ele não se justifica diante dos obstáculos, ao contrário, ele vai buscar uma estratégia para vencer aqueles obstáculos. Nós precisamos pensar e agir assim. Porque, querido, na caminhada cristã, mesmo servindo a Deus, no serviço à obra de Deus, nós enfrentamos dificuldades. Nós temos gigantes para derrubar, nós temos retaliações, nós temos embaraços, nós temos obstáculos. Mas qual deve ser a minha e a sua postura? Não justificar a nossa negligência em função dos obstáculos. Eu preciso entender, eu preciso pedir a Deus discernimento, eu preciso pedir a Deus estratégias para que eu possa vencer esses obstáculos. E foi isso que Zaqueu fez. Ele tinha um obstáculo pessoal, que era a sua estatura, ele era pequeno. Um obstáculo, vamos pensar, um obstáculo interno. Ele tinha um obstáculo externo, que era a multidão. Ele não ia conseguir chegar, e de longe ele não ia conseguir enxergar, por causa da sua estatura. Zaqueu, ele tinha, sim, os seus traumas, ele tinha os seus complexos, mas ele não deixou que esse problema físico, que esse problema externo interferisse na sua vida espiritual. Ele não deixou que esses obstáculos o impedisse de ir até Jesus, querido. Preste atenção comigo. Quem quer, sempre vai fazer. E quem não quer, sempre vai inventar uma desculpa. Ah, porque está chovendo, porque está calor, porque está assim, porque está assado, porque está cozido. Preste atenção. Deus, Ele não quer ouvir as suas desculpas. Deus, Ele quer ver a sua disposição em servi-lo com excelência, querido. Deus quer levar você a ter discernimento, a receber estratégias dEle para vencer esses obstáculos. Se Zaqueu ficasse limitado às suas dificuldades, se Zaqueu ficasse limitado a esses 2 obstáculos, nem ele e nem a sua família seria salvo. Percebe isso? Zaqueu, ele foi. Amém? Ele transformou o seu problema não num fracasso, mas num instrumento para aproximá-lo de Jesus. O texto diz que ele correu, ele demonstrou pressa para encontrar-se com Cristo. Ele tomou a decisão mais importante da vida dele. Deixa eu falar com você que ainda não tomou essa decisão de correr para os braços de Jesus e ter um encontro pessoal com Ele. Para de postergar, porque Jesus está voltando, querido.
Zaqueu, ele desce depressa, ele vai, melhor dizendo, ele vai correndo, e ele pensa nessa estratégia, ele é inspirado por essa estratégia. Eu vou subir em uma árvore, porque aí a minha estatura não vai me impedir, a multidão não vai me impedir, porque eu vou estar acima da multidão e eu vou poder ver o Mestre. Eu vou poder ver Jesus. Eu vou poder conhecer esse homem que tem transformado vidas. Eu vou poder encontrar-me com Jesus. Amém, queridos? Não permita que lutas, dificuldades, murmuradores e murmurações, tentações, ou mesmo a multidão impeça você de servir a Jesus com excelência. Porque, querido, não existe vida sem Jesus. Amém, queridos? Não existe vida sem Jesus. Eu quero ler esse versículo que está ali em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então vamos em frente, vamos para cima em nome de Jesus. Amém? O terceiro ponto que eu quero compartilhar com você, daquilo que a fé em Jesus precisa produzir em nós, é uma transformação e arrependimento genuíno. No verso 8, na parte A do texto base nosso de Lucas, capítulo 19, diz assim: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. O que estava acontecendo aqui? Zaqueu estava em cima daquela árvore, não é isso? E Jesus, quando ele chega próximo àquela árvore, ele identifica Zaqueu no alto daquela árvore. Ele fala assim: Zaqueu, desça depressa, porque eu quero estar na sua casa hoje. E Zaqueu rapidamente desceu e recebeu Jesus com muita alegria na casa dele. Só que haviam ali muitos religiosos, muitas pessoas, muitos homens fundamentados na lei, e começaram a censurar a atitude de Jesus. Como pode Jesus ir se hospedar na casa de um pecador? Esse homem é um ladrão, esse homem cobra impostos indevidos, e falando um monte de coisa. E Zaqueu se levanta e fala assim: Senhor, escuta, por favor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Naquele momento, Zaqueu já estava face a face com Jesus. Naquele momento, Zaqueu já estava frente a frente com Jesus. E aquele encontro com Jesus já estava gerando uma transformação na vida de Zaqueu. Querido, quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida precisa ser transformada. As nossas atitudes precisam ser diferentes. Eu preciso me comportar como um novo homem ou como uma nova mulher, porque eu me encontrei com Jesus. E esse encontro, ele é transformador. E nesse encontro, Zaqueu, ele começa esse processo de transformação. E com essa declaração, ele demonstra um arrependimento, querido. Senhor, parafraseando, Senhor, tudo bem, eu roubei, eu extorqui, mas agora que eu estou conhecendo o Senhor, que eu estou tendo a revelação da verdade, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu subiu na árvore com o desejo de ver Jesus, não é isso? E desceu com pressa por causa da palavra de Jesus. Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Ele desceu do seu pedestal, ele abriu mão do seu orgulho.
Ele desceu da sua condição e abriu o seu coração e a sua casa para receber Jesus. Zaqueu, ele admitiu diante de todos as falhas do seu caráter. Ele tirou a máscara, querido. Ele confessou o seu pecado e decidiu mudar. Querido, ou queridos, né? Somos muitos aqui conectados. A transformação, ela começa a partir de um arrependimento. A transformação, ela começa quando eu decido tirar a minha máscara. Quando eu decido ser transparente, quando eu decido confessar o meu pecado. Quando eu decido, quando eu permito que o Espírito Santo comece a trabalhar na minha vida, comece a moldar o meu caráter, e aí eu começo a ser transformado. Zaqueu, ele toma essa decisão. Ele abre mão, ele fala, olha, eu sou de fato um pecador, mas eu estou arrependido e eu quero mudar. Eu quero transformação. Deixa eu falar algo com você, eu não estou julgando e nem apontando a sua vida. Mas talvez você esteja vivendo em uma prática de um pecado. E isso tem desagradado a Deus. E isso talvez tenha retido as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero reafirmar para você, como eu afirmei no início dessa pregação, é dia de céus abertos sobre você. É dia de céus abertos sobre a sua casa. Jesus estava passando pela última vez em Jericó. Talvez essa seja a sua última oportunidade. Então, tome uma decisão, querido. E decida mudar. Decida confessar. Decida viver de forma diferente. Experimente essa transformação que só em Jesus nós encontramos. Porque o verdadeiro arrependimento, ele implica em mudanças de atitudes. E é isso que nós vemos aqui nesse personagem de hoje, Zaqueu, que está nos inspirando. Ele muda de atitude. Ele não cobra mais, ele não rouba mais. Ao contrário, ele decide doar a metade de tudo aquilo que ele tinha. Quando estão comigo e quando estão entendendo, diga amém. E diga glória a Deus aí na sua casa. Amém, queridos? Eu quero ler essa referência de Efésios, capítulo 4, versos 28 e 29, que diz assim: o que furtava, não furte mais. Mas não para aí. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Percebe, querido? Não adianta eu deixar de roubar. Eu preciso sim deixar de roubar, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso ter uma atitude diferente. Nenhuma palavra torpe, eu preciso ser diferente. Eu não vou mais falar palavras que vai ofender o meu irmão. Eu não vou mais falar palavras que vai escandalizar o Jesus que eu sirvo. Ao contrário, eu vou falar palavras que vai edificar outras pessoas. Percebe isso? Então, o arrependimento verdadeiro, ele implica em mudanças de atitudes. E é isso que a gente percebe na vida de Zaqueu. Ele deixa de fazer e passa a fazer diferente. Você está entendendo? Amém? Ele passa a fazer diferente. A fé em Jesus precisa produzir em nós transformação e arrependimento genuíno.
A quarta afirmação e última que eu quero fazer com você: a fé em Jesus precisa produzir em nós generosidade. Fala comigo, generosidade. Olha o que Zaqueu fala. E se roubei de alguém, vou devolver 4 vezes mais. Isso é demais, querido. Porque além dele doar a metade dos seus bens, ele completa. E se de alguém eu roubei, eu não vou devolver só uma vez. Eu não vou devolver só 2 vezes. Eu não vou devolver só 3 vezes. Eu vou devolver 4 vezes mais. Olha que transformação, querido. Zaqueu lhe dá uma grande demonstração de generosidade. O encontro com Jesus, a fé em Jesus, estava gerando no coração de Zaqueu generosidade. Isso é demais. Você pode dizer glória a Deus aí na sua casa, você pode dizer aleluia. Zaqueu ele demonstrou profunda mudança em sua vida. Jesus transformou seu coração, sua vida, seu caráter e inclusive o seu bolso. O primeiro sinal de conversão na vida de Zaqueu não foi mais a ganância, mas foi o amor e a generosidade e a disposição de dar. Ele resolveu dar. Eu preciso entender isso, nós precisamos entender isso. A marca da generosidade, ela precisa existir em todos aqueles que encontraram-se com Jesus. Nós precisamos ser generosos. Olha o que diz Provérbios 11, capítulo 11, versos 24 e 25. A quem dê generosamente e ver aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, aleluia. E quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aqui está a chave, querido. Quando nós entendemos o princípio da generosidade, nós somos prósperos. Quando nós entendemos o princípio de ser gratos, de dar alívio aos outros, também recebemos alívio. Percebe isso? A generosidade precisa ser uma marca na sua vida. A fé e a generosidade precisam ser marcas em nossas vidas. E a gente percebe isso, e é muito lindo estudar a palavra de Deus, a gente percebe isso gradativamente na vida de Zaqueu. Primeiro, ele decide ir até Jesus. Depois ele sobe em uma árvore, ele faz todo o esforço necessário, ele vence os obstáculos. E Jesus percebe o esforço de Zaqueu e fala: desce, Zaqueu, agora eu quero estar face a face com você, agora eu quero estar na sua casa, agora eu quero transformar a sua vida. E ele desce correndo, ele desce depressa, recebe Jesus com alegria na casa dele, e lá nesse encontro, ele começa a ser transformado. Ele demonstra um arrependimento genuíno e rapidamente ele entende que precisava ser generoso. Ele entende que precisava demonstrar generosidade. E aí o texto diz que não só ele, mas toda a sua casa, todos foram salvos, querido. Aleluia, isso é demais. Amém? Eu quero concluir com você, lendo esse versículo, então, que eu mencionei. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Zaqueu estava perdido, a família de Zaqueu estava perdida, mas o encontro com Jesus transformou e eles foram alcançados pela graça de Deus. Então, queridos, quando nós recebemos essa revelação e permitimos o Espírito Santo trabalhar em nós, nós somos transformados e somos salvos para a glória de Deus. Amém? Jesus viu Zaqueu primeiro e Jesus amou você primeiro. Ele sabe quem é você, ele conhece o seu nome, ele conhece o seu passado. Antes de tudo, ele já o conhecia, ele já o amava, ele já havia decidido-se por você. Então não aceite mais a acusação do inimigo dizendo que você não é merecedor da graça de Deus. Sim, você é merecedor da graça de Deus. Jesus olha para Zaqueu primeiro, busca Zaqueu primeiro, ele veio buscar e salvar o perdido. Jesus estava passando por Jericó por causa de Zaqueu. E você está ouvindo essa palavra nesse culto, porque Jesus tem um propósito na sua vida. Jesus tem um propósito na sua casa. Ele quer imprimir em você essas duas marcas, a fé e a generosidade. Então vem ser igreja com a gente e vamos viver algo novo. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para a sua família. Amém? Eu quero orar com você e eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, e vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra tão poderosa, uma palavra transformadora. Deus, toca agora no coração desse irmão e dessa irmã que está até agora conectada aqui conosco. Que essa palavra, Deus, venha germinar nesse coração e venha produzir frutos. Não importa a condição atual, o que importa é a transformação que o Senhor quer fazer e vai fazer na vida dessa pessoa. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua casa, declarar prosperidade, declarar fé, declarar ousadia. Permita que o Senhor entre na sua casa nesse momento e ministre a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós vamos continuar de plantão nesse número que vai aparecer na sua tela. E se você quiser fazer algum pedido de oração, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, é só entrar em contato conosco. Nós vamos estar respondendo você, vamos estar servindo você através desse número e posteriormente, pessoalmente. Tá bom? Foi muito bom estar com você nesse culto. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Um beijo no seu coração e viva a melhor semana da sua vida. Paz! Uau, que palavra incrível! Eu fui muito abençoada. E você? Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Mas não acabou não. Vai começar agora o Paz Kids Online. Raiva! Que ódio! Que ira!
Tudo que eu tramo contra aqueles missionáriozinhos nojentos dá errado! Já sei! Eu vou enviar aquele nosso ultra mega sônico Meteoro X! É isso! É daí, Lívios! Sim, chefe. Não me chama de chefa! Levantem logo suas lesmas ambulantes! Nossa, que dor de cabeça. Calem a boca, seus animais! Eu preciso que vocês cumpram uma missão pra mim! Pra que essa agressividade? Oxi. Eu vou mandar aquele nosso poderoso gigante meteoro naquela escola de missões. Mas antes, eu preciso que vocês sigam até lá e destruam todas as armas que eles têm contra os nossos meteoros. Entenderam? Sim, senhora. Este plano não pode falhar! Vocês entenderam? Sim, poderosa Malévola. Poderosa Malévola? Gostei disso. Agora saiam daqui. Eu quero vocês naquela escola missionária, destruindo todas as armas deles. E este plano não pode falhar. Vocês me entenderam? Oi, prof. Posso entrar para o nosso discipulado? Oi, Amanda, claro, tudo bem com você? Você tá boa? Tô bem. Que bom. Eu queria saber com você, no nosso discipulado hoje, sobre a sua arma. Vamos ver aqui essa arma. Uau, ela é linda, né? Essa tua arma é tão linda, maravilhosa. Você sabe por que é tão importante louvar e adorar a Deus? Sim, é porque eu louvo a Deus porque Ele me amou primeiro e eu amo Ele. Ele me amou primeiro e me atraiu a Ele. É verdade, a gente ama tanto Ele, louva e adora Ele por quem Ele é e tudo que Ele tem feito na nossa vida. Verdade. Sim, Ele me perdoou de todos os meus pecados. Exatamente, e Ele nos deu a vida eterna. Que tremendo, não é verdade? Mas tem outras razões também. Porque hoje eu tava sem vontade de louvar. Estava sentindo inveja dos outros missionários. E eu também tava com preguiça. Esses pensamentos não são seus, não. Sabe o que isso é? Isso é ataque do inimigo, porque ele não quer que você louve a Deus. Porque quando a gente louva a Deus, é muito perigoso para o inimigo. Mas por quê? Porque no louvor, a gente põe Deus no trono do nosso coração. E a gente lembra quem Ele é e tudo que Jesus fez por nós quando Ele foi sacrificado na cruz por nós. Uau, que legal! Então eu preciso me posicionar no lugar de louvor, louvando a Deus e falando que Ele é o rei do meu coração. Exatamente. E você sabia por que Jesus é chamado Cordeiro de Deus? Sim, porque no Antigo Testamento eles usavam cordeiros para sacrificar para aquelas coisas de pecado, não é? Isso mesmo, eles usavam um cordeiro e o cordeiro era sacrificado e as pessoas eram perdoadas dos seus pecados. E hoje Jesus foi o nosso cordeiro e ele morreu por nós. Que coisa maravilhosa! Ah, então é por isso que o diabo odeia o nosso louvor? É verdade, ele perde todo o poder quando a gente põe Jesus sobre o rei das nossas vidas. Que top, né? Vem cá, eu quero te mostrar um versículo muito top. Esse versículo é falado por todas as pessoas do mundo. Olha só. Fala aqui em Apocalipse 7, 10 e 12. E estavam gritando com grande clamor. Repita. E estavam gritando com grande clamor: a salvação vem do nosso Deus. A salvação vem do nosso Deus, que está assentado no trono. Que está assentado no trono. E do Cordeiro. E do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Muito bem, olha só. Louvor. Louvor. E glória. E glória. E sabedoria. Sabedoria. Agradecimento. Agradecimento. E honra. E honra. E força. E força. E poder. E poder. Sejam ao nosso Deus. Seja nosso Deus. Para sempre e sempre. Para sempre e sempre. Amém. Amém.
top, né? Parabéns! Uau! Então, enquanto louvo a Deus, eu tenho poder para vencer o inimigo. Muito bem, isso é demais. Parabéns! Apocalipse 7, 10 e 12. E estavam gritando com um grande clamor. A salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro, louvor e glória, sabedoria, agradecimentos e honra e força e poder. Seja o nosso Deus para sempre e sempre. E honra e força e poder. Seja o nosso Deus para sempre e sempre. Amém. Apocalipse 7, 10 e 12. Apocalipse 7, 10 e 12. A salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro, louvor e glória, sabedoria, agradecimentos e honra e força e poder. Seja o nosso Deus para sempre e sempre. E honra e força e poder. Seja o nosso Deus para sempre e sempre. Amém. Sim, chefe! Vem aqui. Chega mais perto. Mais um pouquinho. Não me chama de chefa! Seu cabelo. O que foi? O que foi, minimal? Tá lindo. Acho bom! Eu te chamei aqui porque eu preciso de um serviço seu. Eu acabei de enviar aqueles 2 demônios inúteis até a escola de missões para destruir todas as armas que eles têm contra os nossos meteoros. Agora, eu quero que você ligue para eles e se certifique de que eles saibam exatamente o que eles têm que fazer. Estamos entendidas? Sim, chefe. Mestre, eu falei mestre. Acho bom! O que você está fazendo aqui ainda? Sai da minha frente, seu imbecil! Tá fazendo o que aí? Fotossíntese! Vá! Sai! Chispa! Como você é burro. Burro coisa nenhuma. Eu não tenho orelha de burro, nem rabo de burro, nem pelo de burro. Mas se comporta como um. Vamos embora, não temos tempo a perder. É o seu celular, atende logo. Eita. Alô? Onde vocês estão? Mínimo? Não. Thiago, seu amigo de infância. É lógico que ele quer minimal. A gente tá na cafeteria. Senhor das Trevas, é pra vocês irem lá no negócio de arma, destrói as armas e vai embora! Vai logo! São muito maus. Cala a boca, seu gralho gigante! Deixa de frescurite, senão eu vou cortar a sua língua. Vamos embora, porque depois desse escândalo o mundo deve estar vindo atrás de nós. Eu amo usar essa capa. Quando eu tô com ela, eu posso soltar um punzinho e ninguém vai saber que sou eu. Oi, candidatos a missionários, tudo bem? Oi, professora! O pecado sempre nos afasta, não só de Deus, mas das pessoas também. Oh, mas professora, se o pecado nos afasta de Deus, o que nos aproxima dele? Ah, boa pergunta. O que vocês acham?
assim, Amanda? O louvor? Isso mesmo, Amanda. Louvando a Deus, adorando a Deus, né? Colocando Deus no centro do nosso coração. Isso é muito, muito importante. Claro, como a gente já aprendeu também, estudando a Bíblia, lendo, meditando. Então é assim que a gente se aproxima de Deus. O que é isso? Gente, a nave detectou um meteoro bem grandão. Como assim? Gente, ele é enorme. Se ele nos atingir, a gente tá frito. Eu não quero ficar frito, eu quero continuar cru. Ela não estava falando literalmente, Abraão. Não, mas agora não é hora de brincar. Então a gente podia até atacar, mas nem dá tempo. E o Joshua nem tá aqui pra controlar as armas externas. Eu tenho uma ideia, a gente não tem aquelas naves pequenas? Sim, verdade. E o Joshua até usou um pra ir pra Terra? É, a gente tem, mas... Não, você não pode fazer isso, é muito perigoso. Você nem sabe pilotar direito. Eu sei pilotar um pouquinho, eu já sei usar as armas. E é a única chance. O que a senhora acha? Pois é, eu não queria, mas eu acho que é a única chance mesmo da gente sobreviver. Vai lá, Amanda, que você consegue. Eu não vou te decepcionar! Tá, gente, vamos lá pra sala de armas. Preciso atingir o meteoro! Eu preciso ficar perto o suficiente pra atirar nele, mas longe o suficiente pra ele não me esmagar. Ah, não, isso não pode estar acontecendo! Você tem 5 minutos de oxigênio restando. Ah, não. O que eu faço agora? Eu estou presa aqui fora, sem poder fazer nada pra ajudar. E se eu continuar aqui, vou morrer. E eles também vão morrer. Você tem 1 minuto e 30 segundos de oxigênio sobrando. Torpedos voltos! Pronto. Ah! O que foi isso, professora? Mas isso nunca aconteceu O que a antes. gente vai fazer? Campo de força! Abraão! Gente, vamos começar a louvar e adorar a Deus, porque Ele tem tudo sob seu controle. Vamos louvar Jesus, vamos te adoramos, Jesus, te agradecemos. Bem, Deus não vai me deixar morrer, então preciso parar de reclamar e só louvar a Deus. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Nave mãe, deu tudo certo. Eu consegui destruir o meteoro. Galerinha, tudo bem com vocês? O louvor e a adoração são armas poderosas, não é mesmo? Hoje a Amanda aprendeu que a arma do louvor e a adoração derrota o inimigo. Nós vamos usar a arma do louvor e adoração e colocar Deus no trono sempre, amém? Porque quando Deus está no trono, Ele nos dá o poder para vencer o mal. Repitam comigo. Quando louvo a Deus, encontro o seu poder para derrotar o inimigo. Que demais! E os nossos versículos são Apocalipse 7, 10 e 12. Repitam comigo. A salvação vem do nosso Deus, que está assentado no trono, e do Cordeiro. Louvor e glória, e sabedoria e agradecimentos, e honra e força e poder seja ao nosso Deus, para sempre e sempre. Amém! Aleluia! Lembre que esse Cordeiro é Jesus, porque Ele foi sacrificado pelos nossos pecados.
Então vamos nos posicionar contra qualquer egoísmo e sempre colocar Deus no trono do nosso coração, com a arma de louvor e adoração. Amém! Gente, já está na hora de ir. Jesus ama vocês e nós também. Até mais!